Nulidades. Sejam muito bem-vindos, eu sou o O'Malley, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, estadual. Peço que se inscrevam no meu canal, dê o like se gostar do conteúdo e também envie esse vídeo para um amigo ou uma amiga que vai ser de grande valia. O meu Insta é @doutor_O'Malley, também tenho conteúdos exclusivos lá. Bom, uma das principais estratégias de defesa no processo administrativo, notadamente os que tramitam no Conselho de Medicina, nos conselhos, é a constatação de nulidades do ato administrativo. O processo é um ato. Então perceba que o processo pode sucumbir não pela ausência da sua culpa, e sim por indispensáveis requisitos que sem eles o ato se torna eivado, viciado, corrompido, maculado. Então presta atenção, a literatura do direito administrativo sustenta-se na Lei da Ação Popular, 4717 de 65, para conceituar as nulidades. Significa dizer que os casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas. Número 1, o vício de forma, que é aquele que na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, primeiro vício. Segundo, a ilegalidade do objeto, quando ela ocorre, quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao ato ou ao resultado obtido. Também, por último, nós temos, número 4, desvio de finalidade, que se verifica quando o agente, que é o agente público, pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou explicitamente na regra de competência. Então, como que funciona isso? Na maioria das vezes, os conselhos de medicina não observam essas normas. E essa inobservância já dá a nulidade que estamos falando. Um exemplo. O atual Código de Processo Ético, Resolução 2306 de 2022, de março desse ano, ele traz o seguinte, ele é uma norma que regulamenta todas as sindicâncias e processos éticos profissionais, o rito desses julgamentos no Conselho Federal de Medicina também, não só nos estaduais, e tem como pressuposto uma divisão em princípios deontológicos, que são a teoria dos deveres, e as normas disseológicas, que são a teoria dos direitos. Um exemplo prático. Está escrito lá no código, a sindicância tramitará no CRM do local da ocorrência do fato por até 90 dias, podendo, por justo motivo, devidamente autorizado pela corregedoria, esse prazo ser prorrogado uma única vez. Então, durando mais que esse prazo, sem essa justificativa devidamente autorizada pela corregedoria, nós já temos a preclusão temporal, que é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual, em virtude de haver decorrido o prazo fixado na lei. Entendem? Então, significa dizer que, eu estou falando aqui só de cumprimento de uma questão que o Código de Processo, que é de março deste ano, isso é importante ter ciência, traz. Então, o que eu vejo na prática? Eu vejo que a maioria dos conselhos de medicina, e eu advogo em quase todos os conselhos da federação, não conseguem, por exemplo, fazer a subsunção do fato à norma. Também. Não estou nem falando mais de prazo agora. Agora eu estou falando daquela questão que é impreterível, inderrogável, quando eu dou a conduta, eu dou a conotação da conduta supostamente antiética e emolduro ela dentro de um artigo do Código de Ética ou de Processo Ético. Não fazendo isso, eu incorro em qualquer um dos vícios, quaisquer dos vícios que nós estudamos na aula de hoje, e eu tenho um processo nulo ou anulável. Mas para que serve isso, O'Malley? Eu vou explicar. Quando a sua conduta não alcança uma defesa totalmente proba em virtude de um erro que de fato você cometeu, a gente consegue, por meio de instrumentos de ordem processual, perceba que aqui eu elimino a sua conduta, eu trabalho só com o que deveria ter sido feito e não foi por inobservância de regra técnica,
arquivar esse processo. Mas, Omar, e se não arquivar? Se não arquivar, a gente entra com uma ação anulatória de ato administrativo e anula-se este ato como um todo. Não obstante, o que eu vejo acontecer? Não raro. Um processo que tramitou de forma errônea é anulado no judiciário e os reflexos que o médico sofreu desse processo devem ser resguardados. Então, exemplo, houve uma censura pública de um médico que foi veiculada em um jornal de grande circulação. O que a gente vai fazer? Entrar com processo de danos morais contra o Conselho de Medicina. Por quê? Porque ele não respeitou a liturgia legal, nós encontramos nulidades, e sancionou o médico imbuído de um processo viciado, maculado, eivado de nulidade. Entendeu? Teoria das nulidades é uma matéria sensacional, tá? O STF se posicionou em relação a ela esse ano também, junto com o Senado Federal, que o processo administrativo tem que ter uma tutela um pouco mais específica, um pouco mais de zelo, porque é um processo que não tem um código de processo por trás, né? Como nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a CLT na casa, né, do direito processual trabalhista, e por isso essas questões de ordem de anulação ou nulidades são bastante recorrentes. Beleza? Fico por aqui. Deixem aí dúvidas, questões e sugestões e um forte abraço.